Impostos são pagos sobre o patrimônio, consumo e também sobre o que se recebe, como o salário, por exemplo. Mas no Brasil tem muito empresário que pode pagar imposto sobre o que nem recebeu. É o caso das empresas que optaram pelo regime de tributação de lucro presumido. Nesse regime, as empresas pagam impostos sobre a expectativa do lucro que elas vão ter. A tributação é simplificada e incide sobre o imposto de renda de pessoa jurídica e também sobre a contribuição social sobre o lucro líquido. Só que essa modalidade de tributação deixou de ser vantajosa por causa da pandemia, que derrubou a atividade econômica e o faturamento de muitas empresas. O fato é que muitas dessas empresas, se não todas elas, dificilmente consideraram que a crise viria da forma como veio e o impacto que ela traria sobre os seus negócios. Então, aquelas que optaram pelo lucro presumido podem ter, na verdade, feito um lucro muito menor do que aquilo que se presume. E, em resultado, vão ter que pagar impostos em valores muito maiores do que aquilo que elas deveriam de fato pagar. Atualmente, cerca de 800 mil empresas fazem parte do regime de tributação de lucro presumido, que inclui pessoas jurídicas com faturamento anual entre R$ 4 milhões e 800 mil reais e R$ 78 milhões de reais. A opção por esse regime ocorre no início do ano e deve ser mantida em regra durante todo o exercício financeiro pela empresa. Ou seja, por mera opção, a empresa não pode alterar a sua sistemática de tributação. Para reduzir o impacto tributário das empresas que optaram pelo lucro presumido, o senador Isalci Lucas apresentou um projeto que autoriza as pequenas e médias empresas a mudarem seu regime de tributação em 2020. Mesmo após o prazo, elas podem optar pelo regime do lucro real ou simples nacional. A partir de abril, com a pandemia, houve uma redução drástica, não só na receita, mas no resultado da empresa. Então, tem muitas empresas que fecharam, outras empresas estão dando prejuízo. Portanto, nós precisamos dar oportunidade para essas empresas mudarem de regime. Fecha ali o balanço em março e muda o regime a partir de abril. A matéria estava na pauta do plenário da semana passada, mas foi adiada para esta quinta-feira a pedido do líder do governo, para que o texto fosse construído em conjunto com a Receita Federal. A pandemia, de fato, mudou a situação das empresas que faziam recolhimento pelo lucro presumido. Então, está se impondo um ônus a maior por aqueles que tiveram as suas atividades interrompidas pela crise do coronavírus, um encargo tributário desarrazoado. A matéria está praticamente resolvida, mas precisamos chegar a uma redação que atenda às partes envolvidas.